Olha, a gente está de volta aqui com o Dr. Dalson Feitosa, ortopedista. Eu sei que você gosta dessas dicas, né? Até porque ele sempre fala de coisas que acontecem aí no nosso dia a dia. E a gente fala principalmente para você que está sedentário, né? Essa questão do esporão de galo, qual que é o nome técnico disso? Esporão de calcânio. Esporão de calcânio. Isso é comum entre as pessoas? É comum. A gente começa a observar a frequência desse tipo de lesão a partir da terceira, quarta década. Por quê? Porque existe um desgaste natural daquele coxinha de pouso que existe na região do calcânio. Que é isso, a gordurinha natural da gente, ela acaba tendo um desgaste associado mais uma vez com sobrepeso, e aí vem a formação desse esporão ao nível do calcânio. Aí quando você perde esse coxinho, aí vem a dor. Seria o quê? No calcanhar? No calcanhar, na parte de baixo do calcanhar, onde a gente tem sim uma deposição de gordura, e com o tempo, a partir da quarta década, se você não consegue, se você não tem a prática regular de atividade, não regula a questão do índice de massa corporal, naturalmente vai havendo esse desgaste, vai tendo um comprometimento maior desse coxim, e esse osso ele pode ser formado, não existe um motivo, foi o que você fez, deixou de fazer, ele é idiopático, começa a se formar e aí você vem e começa a sentir dor bem no meio do calcânio. É como se a gente tivesse, olha aqui minha comparação, não sei se está certa, mas é como se a gente tivesse ali, como se nosso pé fosse um pneu, o pneu já está desgastado e está só no aro. Só no aro. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso? Então tem que cuidar, tem que estar bem atento com relação a isso. E quando começar a sentir uma dor nessa região, mais uma vez, é importante estar procurando procurando um profissional de saúde, porque nessa região é onde ela se insere o ligamento da fáscia plantar. Então, muitas vezes o paciente ele tem um esporão de calcânio, ele não trata, além de ter dor nessa região, ela começa a migrar para a região do meio do pé, e aí vai e inflama também a fáscia plantar. E aí você acaba tendo dois problemas ao invés de um. Ou seja, se não cuidar, fica praticamente o pé ali todo comprometido, você não consegue nem pisar. Justamente. Não é? Para o pessoal que mora assim no frio, isso tende a piorar, essa questão da temperatura, ou não tem nada a ver? Não tende a piorar. A gente observa muito também nos pacientes que são trabalhadores, digamos, que ficam muito tempo em pé, que tem uma exposição maior a ambientes rurais, porque muitas vezes não utiliza um calçado, fica diretamente com o pé no chão. Então você observa que é uma área mais sofrida e aí acaba que ocasiona esses processos inflamatórios. Mas também não exclui as pessoas que têm todo o cuidado, que usa calçado, não tem essa exposição de pé a ambientes irregulares e ainda assim pode desenvolver esse quadro de esporão de calcânio. Engraçado que a gente percebe, por exemplo, em algumas crianças, bem nos primeiros anos de vida, a criança parece ter uma mania, parece ser mania. Não sei se isso é alguma coisa, sei lá, tem uma explicação para isso. Mas assim, de andar com o calcanhar no chão, né? Tem umas crianças que faz já uns movimentinhos assim. Isso aí, repetitivamente, isso aí pode contribuir para isso no futuro? Isso pode ocasionar dores ao nível de tornozelo. A formação do esporão de calcânio não tem muita relação. E as crianças elas são campeãs em desenvolver hábitos equivocados com relação à pisada. A gente vê muito o hábito de andar na ponta do pé. Então, assim, os pais ficam muito assustados com isso, procuram a questão do consultório médico para identificar se isso realmente é um quadro patológico ou se é um hábito da criança. Uma vez identificado, é interessante que seja avaliado, porque pode sim estar diante de um encurtamento de tendão que faz com que elas andem na ponta do pé. Mas na grande maioria das vezes, são hábitos. Mania de criança, né? A gente sabe. Às vezes a criancinha vê ali na TV, o mundo bita, né? E a gente sabe. Tem que ter esse cuidado também redobrado com relação a isso, né? A gente sempre fala aqui todos os dias, se sentiu ali que tá diferente, tá uma dorzinha no começo, tem 3 dias que eu comecei com essa dor, nunca tive isso, por que estou tendo agora? É bom procurar um médico. Sim, vamos identificar, vamos investigar, procurar saber quais são as causas, as origens, e que assim nós vamos ter uma eficácia no seu tratamento, seremos mais assertivos quando a coisa é identificada logo no começo. A gente falou que pode ser que, se não tratado, ele pode ir lá para o meio do pé, né? Lá, quando a gente estava falando. Pode acontecer algo bem mais pior quando não tratado, isso? Sim, o paciente ele tem uma limitação importante quando você está com um quadro de esporão de calcânio muito intenso, ele não consegue simplesmente pisar, porque o calcânio ele é a base do início de qualquer movimento
com relação à marcha. Você vai caminhar, o primeiro passo é feito com o calcânio para depois seguir o passo normal. E aí você fica debilitado, você está com a região totalmente inflamada, você não consegue simplesmente andar. Às vezes, e eu já ouvi muita gente falar e associar esse esporão de galo a pessoa ter a probabilidade de ter muito calo no pé. Ah, eu tenho esporão de galo porque eu tenho muito calo, eu tenho aquela crostazinha aqui embaixo do meu pé, e por isso que eu tenho essas dores, por isso que eu tenho essa inflamação. Isso é verdade ou não? Não, não tem relação. Essas questões de pé ressecado está mais relacionado com patologias dermatológicas e não está associado com a presença ou não do esporão de calcânio. Essa questão da alimentação é muito importante, mais uma vez a gente fala sobre isso, né? Sim. Aí quando a gente fala desses problemas, né, da ortopedia, dos ossos, é questão de ligamento, de tendão, isso tudo tem a ver com é o que? É hidratação, é a alimentação, é falta de cálcio, o que que é? Sim, quando você fala em alimentação e a gente enveredar para a questão da alimentação errada, naturalmente você vai ter um índice de massa corporal aumentado. Como consequência, vai vir todas as repercussões clínicas inerentes a isso, a sobrecarga e quadro dolorosos. E quando a gente pensa já numa alimentação saudável, você vai estar expondo o seu corpo à exposição de colágeno, vitaminas, nutrientes, minerais que são fundamentais para a composição de ligamentos, tendão, cartilagem. E isso faz sim com que você tenha uma reabilitação, uma longevidade, você vai ter uma qualidade melhor dessas suas estruturas. Existe ou é preciso algum exame específico para a gente ter esse diagnóstico, ou a gente consegue mesmo só com o paciente falando e a olho nu detectar que aquele dali é um esporão de galo? O exame clínico ele é fundamental. Uma vez o paciente com essa queixa, você avaliando o seu paciente, você consegue identificar a presença desse esporão. Porém, é sempre interessante fazer uma radiografia, que você, com essa radiografia, você comprova para o seu cliente que você fechou o diagnóstico daquela lesão. E no caso de uma fascite plantar, você pode realizar um exame de ultrassom, que também será fundamental para a identificação dessas lesões. A gente percebe que é um processo inflamatório. Isso. A fisioterapia também é indicada para isso? Perfeitamente. Você pode fazer a fisioterapia, medicações anti-inflamatórias e também, num quadro que seja mais refratário, fazer um método infiltrativo. Você pode fazer uma infiltração ao Que é aquele nível... que a gente falou, que enfia o negócio lá. Enfia o negócio lá e vai melhorar. Que bom. E nos casos mais avançados, que não melhora com nada, nem com o uso de palmilha, nem com a infiltração, nem com medicamento, aí nós falamos de cirurgia. Tem que ter a família adequada para isso que resolve? Em alguns casos? Tem palmilha para fascite plantar e para esporão de calcânio. E deve ser bem fofinho, ó. Aí a gente tem uma pegada mais legal. Qualquer pessoa que, por exemplo, eu já quero prevenir para não ter, eu quero ter uma pisada legal, uma pisada macia, eu também posso usar essas palmilhas no meu dia a dia? Para você fazer o uso de uma palmilha preventiva, é interessante que você faça um exame. O fisioterapeuta é um profissional mais habilitado para isso, ele tem equipamentos e técnicas que vão utilizar, que ele vai analisar as áreas de carga do pé, E se eu preciso ou não? se precisa ou não o uso dessas palmilhas. E também se eu estiver usando sem necessidade, pode me acarretar um problema. Justamente, aí você passa a sentir dor. Não foi uma nem duas vezes que eu já presenciei no consultório pacientes que começaram a sentir dor no pé após colocar uma palmilha. Tá vendo? E a gente vê com facilidade, a gente já falou sobre isso, vende aí nos sites, no Instagram, aquelas palmilhas que prometem mundos e fundos para você, que no final das contas, se você não passar aí por um especialista, por quem entende sobre esse assunto, você vai ter um problema bem pior. Então isso é muito sério mesmo, a gente sempre tenta trazer isso aqui para você. Essa questão da criançada que está na idade escolar também tem que ter um cuidado para que lá na frente não tenha nenhum problema. Sim, na questão das crianças é importante o tênis. Como já conversamos anteriormente, você fazendo uma escolha adequada de um tênis flexível, que possua um certo conforto, você vai permitir que ele tenha suas atividades diárias de forma bem interessante. E uma outra técnica que é muito positiva é permitir que seu filho brinque com o pé na areia. Isso faz com que aquela irregularidade da areia, aquela flexibilidade permita um fortalecimento dos ligamentos do pé e tornozelo, prevenindo lesões desses aspectos. Olha, qualquer outra informação, né, qualquer outro esclarecimento, se você tem alguma dúvida ainda com relação a esse tema, as redes sociais do doutor está aparecendo aí no seu vídeo, você pode entrar em contato com a nossa produção, fica à vontade. Doutor, mais uma vez, obrigado, volte sempre,
e a gente já está preparando aí um tema bem legal para você do outro lado. Isso mesmo. Obrigado. Até a próxima.